Olá, galera! Estamos aqui mais uma vez gravando esse nosso programa aqui no canal Nação do Esporte, para todo mundo aí, para todos vocês aí que curtem o nosso canal, que curtem o nosso bate-papo. Estamos aqui mais uma vez hoje para falar de seleção brasileira. Sem esquecer que na sexta-feira nós temos aí Sampaio Corrêa e Vitória da Bahia no Castelão. Vamos lá, torcida, vamos comparecer lá dessa força pro Tubarão para ver se a gente sai dessa pendenga aí e acaba logo com essa aí de achar que vai cair, que não vai permanecer na Série B. Então, precisamos continuar acreditando no Sampaio Corrêa e vamos que vamos para cima do Vitória de Condé. Com todo respeito, né, Condé? Mas aqui no Castelão quem tem que mandar mesmo é o Tubarão. Apesar de não estar mandando muita coisa no nosso Tubarão. Mas precisa da força da torcida. Pelo menos, se a gente não tem time, mas mostramos que força e torcedor nós temos. O torcedor continua acreditando. Mas hoje eu vou me reportar um pouquinho a nossa seleção brasileira, as suas convocações e a saudade que dá de outrora, de quando a seleção era convocada pelos melhores de cada clube que estavam atuando naquele momento. Mas segue aí a nossa vinheta. Pois é, galera. Então nós estamos aqui hoje. Nós vamos falar um pouquinho da seleção brasileira, desse jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, que será amanhã, às 21 horas, né? Lá no Uruguai, um jogo fora, uma partida fora, valendo pelas eliminatórias da Copa. E nós estamos aí com o Fernando Diniz, nosso técnico provisório, né? Da seleção brasileira, o interino, até porque ainda não foi efetivado bem no cargo por mim. Poderia ser efetivado porque para manter esse futebol que o Fernando Diniz quer implantar na seleção brasileira não é algo para ser implantado de uma hora para outra. Isso requer um longo prazo até que chegue aos jogadores assimilar tudo isso, se monte um time realmente. Mas eu vou me reportar alguns anos atrás. Bem, quando tivemos a Copa do Mundo do Uruguai em 1930, campeão foi o Uruguai, primeira Copa do Mundo, até a Copa de 1950, 54, 60, 62. Bem, todos os anos que o Brasil ganhou Copa do Mundo, teve numa final de Copa do Mundo, os jogadores que eram convocados eram aqueles que estavam melhor em seus clubes, se destacavam em seus clubes, fisicamente, tecnicamente e psicologicamente. Então, eram esses que eram avaliados e eram esses que eram levados para disputar uma Copa do Mundo, qualquer competição, vestindo a amarelinha. Isso foi feito ainda quando o Brasil, quem comandava o futebol brasileiro era a CBD, Confederação Brasileira de Desportos. Depois que mudou para a CBF, começou a ter política, a politicagem avançou dentro da CBF, dentro das federações, que a CBF mantém aí o controle, até porque essas federações elas recebem recursos, recebem dinheiro da CBF, para poder manipular, às vezes, votos para eleger presidente da CBF e essas coisas mais que não cabe a mim aqui me reportar a isso, porque falta muito estudar sobre esse assunto. Até porque, para que a gente não fale besteira e não esteja depois se complicando. Mas eu vou mostrar um pouquinho aí, já, um vídeo que relata um pouco sobre esse assunto da política dentro da CBF, né? Que fala também um pouco sobre esse jogo que teve lá em Cuiabá, uma temperatura à noite, né? Que passava dos 30 graus, o gramado ruim, muito ruim, não tinha condições da seleção desenvolver um futebol de qualidade. Muitos jogadores saíram reclamando, né, e com razão, e deu no que deu, foi o resultado pífio de um empate com a Venezuela dentro de casa. Frustrou um pouco o torcedor, frustrou um pouco os próprios jogadores, mas isso vem dentro disso que eu quero falar nesse momento. Já me alonguei demais, então vou logo ao fato. Naquela época, na década de 60, 70, 80 e 90, se convocava jogadores por ser os melhores em cada clube que estavam. No Brasil, foi um momento que o Brasil ganhou a maioria das Copas com a metade ou quase 90%, 70, 80, 90% dos jogadores que atuavam no Brasil. Com o avanço dos valores aí de altos salários astronômicos, os jogadores do brasileiro se interessaram mais pela Europa e precisamente, sendo mais preciso, no período na Itália, aonde começou esse foco. Depois Espanha e se expandiu para outros cantos da Europa.
Então hoje o jogador brasileiro, desde quando a criança entra numa escolinha, começa a jogar futebol, ele já sonha no Real Madrid, ele já sonha com o Barcelona, ele já sonha com o Chelsea, com o Liverpool, com essas grandes equipes, porque é o que está na mídia todos os dias. Ele parou de sonhar com o time lá do bairro dele, como no caso, nosso Sampaio Corrêa, com o Flamengo, com o Vasco, outra coisa parecida. Ele não quer jogar, começar naquele time de futebol profissional lá da terra dele. Ele já quer sair de lá e seguir em frente, seguir viagem, como aconteceu com o Adrielson, o maranhense Adrielson, nascido em Grajaú, convocado agora para a seleção brasileira, zagueiro do Botafogo, um baita zagueiro maranhense, né, fazendo um baita campeonato pelo Botafogo, foi convocado agora para a seleção brasileira no lugar do Nino, né? E com certeza o Adrielson vai dar o que falar nessa seleção brasileira, se tiver oportunidade, porque só dão oportunidade para jogadores que são contratados por empresários, por fortes empresários, é o que acontece hoje dentro da CBF. Eu vou só citar um exemplo aqui. Gabriel Jesus. Quem convocaria, quem torcedor na sua sã inteligência hoje, convocaria o Gabriel Jesus ou o Richarlison para uma Copa do Mundo? Ou para uma seleção brasileira? O Richarlison, gente, há 10 meses, desde a Copa do Catar, 10 meses que o Richarlison faz um gol pela seleção brasileira. Um gol. E por que trazer o Richarlison, tanto centroavante que a gente tem hoje atuando no Brasil? Eu vou citar aqui mais uma vez, que eu citei no programa de ontem, o Tiquinho Soares. Eu acho que merecia sim uma oportunidade, porque ele é o melhor no momento do futebol brasileiro. Ele é o melhor atacante no momento do futebol brasileiro. Temos o Pedro, temos o próprio Gabigol. Mas não interessa, porque o que interessa para a CBF são os empresários, é o patrocinador que convoca a seleção. O técnico, no caso o Fernando Diniz, ele vai para lá coordenar o que essa classe empresarial, o que a política da CBF colocou para ele, o time formado para ele. Não foi ele que convocou, ele chegou lá, já viu o papel lá, esse time convocado. Então, hoje, é vergonhoso a gente ver jogadores vestindo a camisa da seleção brasileira sem competência nenhuma de vestir essa camisa. Eu vou me reportar um pouquinho a 1994, quando você tinha lá aquela baita seleção, Branco, Bebeto, Mazinho, né? Aldair, Tafarel. Depois, alguns já jogavam no futebol da Europa, no futebol italiano, mas a maioria jogava aqui. A Copa de 82. A Copa de 82 é que foi aquela seleção que abriu os olhos do brasileiro, achando que naquele momento nós iríamos ganhar uma Copa do Mundo, que a última Copa tinha sido em 1970. Ganhamos uma Copa do Mundo em 1970, depois viemos ganhar outra em 1994. Em 94 ganhamos Copa, foram 3 finais consecutivas, 94, 98 e 2002. O Brasil nas 3 finais ganhou 2. Faltou detalhes para a gente ganhar aquela Copa da França, não se sabe, muita gente diz que o Edmundo queria falar, não deixaram o Edmundo falar, porque o Edmundo ia entregar e ia dizer o que aconteceu naquele jogo que o Ronaldo Fenômeno teve aquela convulsão. Então ia falar, mas ninguém deixou falar. E até hoje, ó, todo mundo, ó, socou a linguinha lá não sei aonde. Então, é difícil hoje para o torcedor, para o brasileiro acreditar na seleção brasileira, que nós temos uma seleção. Nós não temos uma seleção brasileira, nós temos um time convocado por empresários. Imagine em 1970, quem era o empresário que contratava jogador para a seleção brasileira, que convocava? Ninguém. Até o presidente da República, quando tentou opinar na seleção de João Saldanha, ele disse ao presidente Emílio Garrastazu Médici, ele disse: presidente, você cuida do país, da seleção cuido eu. E isso fez porque o presidente queria que ele convocasse, deram pressão para convocar Dadá Maravilha. E por ele não ter convocado, ele perdeu a cabeça naquele período, foi tomada a seleção da mão dele. E a seleção ficou pronta, mesmo sem Dadá Maravilha, ficou pronta e foi campeão em 1970 nas mãos de Zagallo. Seu Parreira na época era um aprendiz ainda, que era preparador físico da seleção brasileira. Vem em 74, o Brasil continua, Brasil em 74, o Brasil foi em 3º lugar. 78, o Brasil fez uma boa seleção do Cláudio Coutinho, que já mostrava ali os novos talentos, os novos valores do Brasil naquele momento, com Zico, Roberto Dinamite e outros. Tristeza, quando foi em 82, que Tele Santana, pela sua teimosia, não coloca Roberto Dinamite, deixou Serginho no jogo, matando contra a Itália, e não coloca Roberto Dinamite no jogo por perseguição. Terminou a seleção brasileira pegando um 3-2, 3 gols
de Paulo Rossi com 2 gols. Um quem deu foi Júnior, o outro foi Toninho Cerezo e o Valdir Pérez, Sinado Valdir Pérez, que Deus o tenha. Adiantado lá, deram os gols contra a Itália, deram de bandeja aquele campeonato para a Itália. Mas são águas passadas, aquela seleção foi, para mim, no meu ver, foi uma das melhores seleções do mundo depois da seleção de 1970. Então, naquele período, com certeza, numa época dessa, jogadores no estilo Richarlison, Gabriel Jesus, não vestiriam uma camisa da amarelinha. E muitos outros que estão aí. Eu vou aqui, Ian Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Carlos Augusto, Casimiro vai lá, tá salvo. Bruno Guimarães, Neymar, mais ou menos, esse aí depois da contusão, ele arranja a contusão facinho, nunca mais jogou que preste. Rodrigo, craque. Vinícius Júnior, craque. Gabriel Jesus, pelo amor de Deus. A seleção brasileira que deve jogar contra o Uruguai deve seguir com Ederson, Ian Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto. Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar, formando meio campo. Rodrigo, Vinícius Júnior e Gabriel Jesus. Foi dada uma oportunidade aí pro Gerson. Mas o Gerson parece estar muito violento. Nunca mais o Gerson prestou. Desde quando ele espancou o colega dele. Pois é, galera. Então é esse saudosismo que eu tenho. Eu queria ver essa seleção brasileira ser convocada pelos melhores de cada time. Só para você ver uma coisa. Vamos fazer a seleção do torcedor brasileiro, convocar a seleção do torcedor brasileiro. E o técnico do torcedor brasileiro que eu colocaria o Dorival Júnior. Fazemos a seleção do Campeonato Brasileiro e vamos colocar contra essa seleção do Fernando Diniz, essa seleção da CBF, convocada pela CBF, pelos empresários. E vamos ver quem é que ganha. Eu boto esse desafio aí. Você que está nos assistindo, você que nos assiste, que nos segue, vamos fazer a nossa seleção aí, coloca aí no link, coloca aí embaixo, aqui no nosso canal, interaja junto conosco, vamos falar um pouquinho sobre essa situação aí da nossa seleção brasileira, mas sempre informando que todos os anos, tomara que seja agora a mesma coisa, todos os anos que o Brasil saiu desacreditado de uma eliminatória que classificou na mar, lembro aquela eliminatória que o Brasil classificou aqui no Castelão em cima da Venezuela, gol de Luizão, né? Todas as vezes o Brasil vai desacreditado, e quando o Brasil vai desacreditado, geralmente a Copa vem. Já está no momento da Copa voltar para nossas mãos. Porque desde 2002 já se vão 21 anos. 21 anos sem conhecer o que é um título ou chegar numa final de Copa do Mundo. Então eu acho que está na hora da gente voltar a ser protagonista do futebol mundial. Já fomos um dia, está na hora de voltar. Temos que esquecer que a gente tem que jogar igual à Europa. Não, a Europa, se quiser, que venha aprender conosco. Porque desde quando deixamos de ser escola de futebol, nós paramos de produzir craques. Uma coisa que Luxemburgo fala. No lugar que tinha os campinhos de pelada aí nos bairros, que são conhecidos também como várzea, construíram condomínios, construíram casas. E acabou aquele futebol daquele jovem que ia bater pelada, que joga uma pelada, que ele pega 500 vezes na bola, ele sabe o que fazer. Quando ele vai para uma escolinha, ele fica amarrado. Ele pega no máximo 1, 2, 3 vezes na bola, como o técnico está mandando que ele pegue. Então, perdeu aquele brilho, o futebol perdeu a fantasia, né? Que era o drible, que era aquele deboche, aquela coisa. Então isso, tá aí um exemplo aí, esse rapaz aí, ó, o Adrielson, natural de Barão do Grajaú, Maranhão. O Adrielson foi formado na base do esporte, foi emprestado ao Sub-20 do Palmeiras e passou pelo Al-Ahly de Dubai antes de chegar ao Botafogo, o Adrielson. Então, se ele tem base lá no Maranhão, lá na terra dele em Grajaú, né? Se ele tem uma base lá, se ele começa por lá, a despontar por lá, aparecer para o futebol por lá, imagine só como não estaria o futebol dessa localidade, desse estado, nesse momento, por dar um jogador como o Adrielson para a seleção brasileira. Parabéns ao Adrielson, parabéns à seleção brasileira por ter levado um craque como o Adrielson, como zagueiro, dá uma oportunidade dessa a um grande jogador. Espero que ele esteja em outras convocações também. Então, galera, era isso que eu tinha para falar hoje, né? Eu vou deixar aí com vocês o vídeo que eu prometi agora sobre a política da CBF. Aí eu peguei aí no Kawaii, né, esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês aí que eu concordo plenamente com tudo isso. E se você gostou do nosso comentário, deixa aí o seu like, compartilhe o nosso vídeo.
para que a gente possa interagir junto. Então, galera, é isso aí. Valeu. Hoje foi show mesmo, né? Então, vamos aguardar a seleção brasileira amanhã, às 9 horas da noite. E o Sampaio Corrêa na sexta-feira. Sampaio Corrêa na sexta-feira, no Estádio Castelão contra o Vitória da Bahia. Eu acredito no Sampaio. E você, acredita? Vamos lá. Se você acredita, vamos para lá. Tem muita gente que começou a falar, por que o jogo foi em Cuiabá? E eu vou explicar para você. A CBF, que se chama Confederação Brasileira de Futebol, ela deveria se chamar CBP, Confederação Brasileira de Politicagem. Porque a CBF, eu já falei sobre isso até aqui no canal, mas eu vou falar de novo. A CBF, ela é uma instituição que ela não faz futebol. A finalidade, o objeto, o objetivo final da CBF não é fazer futebol. O objetivo final, a coisa que move a CBF, a coisa que mais importa para a CBF, não é fazer um futebol bom ou ruim, é fazer política, é fazer politicagem. Porque a forma como a CBF é organizada e a forma como a CBF, o poder na CBF é perpetuado, é por uma forma política. Então, toda vez que a CBF tem que tomar uma decisão entre privilegiar o futebol e privilegiar a política, ou privilegiar o futebol e acabar prejudicando a política, ou favorecer a política, mesmo que prejudique um pouco o futebol, ela sempre vai prevalecer a política. A CBF não faz futebol, a CBF faz política. Por quê? Porque o sistema de votação da CBF, ele privilegia o voto das federações estaduais. São 27 federações estaduais com o peso 3 e sozinha essas 27 federações elegem o presidente da CBF. Há a revelia do voto dos clubes de Série A, a revelia do voto dos clubes de Série B. Então, assim, a CBF, toda vez que precisa, ela toma decisões em prol da política, em prol dela se garantir na próxima eleição. Não só isso, a CBF dá 2 mesadas para cada uma das federações estaduais. É mesada mesmo, é um valor em dinheiro. E isso não é nada secreto, eu não estou aqui contando o maior furo de reportagem, não. Isso está no balanço da CBF. Então a CBF, ela dá 2 mesadas por mês para os presidentes de federações. Uma é para uso da federação e a outra é para uso do presidente da federação. Como ele pode usar, como ele vai usar, como ele tem que usar, ele decide. E ela faz isso para ela ter na mão todo o organograma do futebol brasileiro. Então, por que o jogo foi em Cuiabá? Porque politicamente interessava a CBF estar de bem, estar próximo da Federação do Mato Grosso. Isso interessava ou, pode ser as duas, ficar próximos de políticos do Mato Grosso. Deputados, senadores, porque ainda tem essa questão. Lá no Congresso Nacional tem a bancada da bola, que é uma bizarrice. É uma bancada que está ali para defender os interesses, quase sempre, da CBF, do que interessa a CBF. Então, a decisão de jogar no Mato Grosso, com um calor absurdo, que muitos jogadores, que a maioria deles vindo da Europa, reclamaram, e principalmente com um gramado ruim, um gramado péssimo, que não justifica o empate com a Venezuela, isso é importante ser dito, os próprios jogadores falaram sobre isso. O Brasil não empatou com a Venezuela porque o gramado estava ruim, mas isso é importante ser dito, já que é uma eliminatória que o Brasil define o mando de campo. Por que não há preocupação com a qualidade do gramado?